Olá, boa noite, minha gente. Como que vocês estão? Me digam, estavam ansiosos para conhecer, para saber o que eu estava aprontando, o que eu aprontarei nesse novo projeto? VCL, Vida, Conversa e Leitura. O que será que essa autora vai inventar, não é, minha gente? Posso te garantir que será algo muito, muito, muito legal. Sejam todos bem-vindos, sintam-se abraçados, beijados, recebam todo o meu carinho nessa noite especial onde eu começo, onde eu dou o primeiro passo nesse projeto de lives. Pod Live, dei um novo nome, né? Vamos aportuguesar, Pod Live. E através dessas lives eu pretendo semear muitas coisas boas, trazer muitas coisas boas para todos vocês que me acompanharem e que seguirem comigo. Minha gente, VCL, Vida, Conversa e Leitura, será um canal onde eu trarei principalmente, né, pessoas do meio literário, porém trarei também pessoas para falar conosco sobre saúde mental, saúde física, educação financeira, enfim, teremos muitos convidados legais. E hoje, né, minha gente, a nossa convidada de hoje, eu posso dizer que eu me sinto abençoada, eu me sinto extremamente feliz e presenteada para ela ter aceitado esse convite e estar aqui comigo. Vanessa Passos, essa mulher, minha gente, quando eu falo sobre empoderamento feminino, sobre mulheres poderosas, sobre mulheres fortes, é sobre mulheres como a Vanessa que eu estou falando. Mulheres empoderadas são aquelas que empoderam outras mulheres. E a Vanessa é uma dessas. É uma mulher extremamente admirável, um ser humano incrível. Aquilo que eu brinquei com meu marido até. Minha gente, eu precisava 3 dias para ler o currículo dela, porque a mulher é incrível. Mas eu vou falar um pouquinho para vocês. Quem é a Vanessa Passos? Desejar, sejam todos bem-vindos. Um beijo no coração de vocês. Fiquem aqui conosco que hoje a live vai ser muito, muito, muito legal, muito proveitosa. Vanessa Passos é escritora, roteirista, professora de escrita criativa, doutora em literatura pela UFC e pós-doutora em escrita criativa pela PUC-RS. Ela é idealizadora do programa 321 Escreva, do método Mais Vendidos, do Encontro Nacional de Escritoras e da mentoria Voz Empreendedora. A Vanessa, ela atua na área de empreendedorismo literário, sendo CEO da empresa Vanessa Passos Voz, onde lidera uma comunidade de escritoras que tem voz em mais de 9 países, orientando centenas de escritoras a escrever, publicar e divulgar seus livros. Não é pouca coisa não, minha gente, tem mais, eu vou resumir aqui. Vanessa Passos, ela é autora do volume Contos A Mulher Mais Amada do Mundo, que será relançado pela Caravana Editorial em português e traduzido para o espanhol. Seu romance de estreia, O Poderoso, A Filha Primitiva, foi vencedor do Prêmio Kindle de Literatura 2021, do Prêmio Jacarandá 2022, do Prêmio Mozart Pereira Soares de Literatura 2023 e vai ser adaptado para o cinema pelo Modo Operante Produções, agora publicado pelo José Olimpo. É colunista do jornal O Povo e da Publish News. Essa mulher, incrivelmente maravilhosa, é Vanessa Passos.
e eu tenho a imensa alegria de convidá-la a fazer parte desse momento. Vou chamá-la aqui, já prevendo, minha gente, que o Instagram, ele tem apresentado algumas, vamos dizer, tem bugado, né? Vamos falar assim, algumas vezes os participantes não se enxergam, mas nós já combinamos qualquer coisa. Se a gente não se enxergar, se vocês estiverem nos enxergando, seguiremos a live. Tá bem, minha gente? Mais uma vez, muito obrigada. Sejam todos bem-vindos. E antes que eu me esqueça, nossa live especial de hoje com a maravilhosa Vanessa Passos. Nosso tema é Mulheres com Voz. Como divulgar e colocar seu livro no mundo. Aperte os seus cintos de segurança aí, que nós vamos fazer um voo frenético com ela. Vou chamá-la aqui, minha gente. Me contem aí como que vocês... A live, quiserem enviar perguntas, fiquem à vontade, tá? Conforme eu for conduzindo, a gente vai tentando responder, tá bem? Já te chamei, Vanessa. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos a essa live maravilhosa, esse Pod Live, que é esse nome Pod Live, onde nós traremos muitas pessoas especiais com muita coisa boa para nos ensinar. Boa noite. Boa noite, Mariane. Boa noite a todos que estão nos dando olá. Aceitei. Entraram. Minha gente, o Instagram, ele tá, né? Tô aceitando, Vanessa. Estreia da Guria Maluquete. É isso aí, uma hora nós vamos ter que explicar por que Maluquete, né, minha gente? Por que Maluquete? Vou tentar te enviar o convite mais uma vez, Vanessa. Ah, não, já tá convidada. Vou reenviar. Os autores, vão falando aí pra gente de onde vocês são. Sou autora, da onde, sou autor. Avise a gente aí de onde vocês são. Muito obrigada a todos que estão entrando, aos espectadores, leitores, amigos. Um beijo gigante e muito, muito obrigada. Pois é, Vanessa, eu também estou tentando aceitar seu convite. Vamos ver. Não, não foi onde eu apertei. Gente, como é que a gente faz? Oi, acho que agora deu. Pelo menos o som deu. Tá conseguindo me ouvir, me ver bem? Tô te ouvindo. Eu não estou te vendo, mas eu vejo pelo outro celular. Tá linda de ver. Que maravilha, querida. Estou aqui muito honrada de poder estrear o seu programa, de estrear esse podcast e de poder falar sobre um tema que para mim é tão caro, que é mulheres com voz. Nós, escritoras, não precisamos morrer para sermos lidas. E hoje a gente vai falar sobre publicação e sobre divulgação. Perfeito, maravilhoso. Muito, muito obrigada, Vanessa. Me sinto muito honrada. É assim, tenho muito orgulho de ter, de ter a oportunidade de conhecer uma pessoa como tu, de ter uma pessoa como tu perto de mim. Já vamos contar fofoca, né? Mês que vem já serei, a Vanessa será minha mentora. Falei para ela, preciso de alguém, preciso de alguém. E essa pessoa tem que ser a Vanessa, linda, maravilhosa, poderosa, empoderada, incrível. E eu acredito que serei um foguete junto com a Vanessa, essa mulher que tem ajudado e inspirado mulheres. E aquilo que eu mais admiro em ti, Vanessa, é que você é tão incrível, tu é tão incrível,
só que o teu coração é humilde. E aí tu fica gigante. Não é rasgação de seda, é real. Quem me conhece sabe, se eu gosto de ti, eu te amo. Se eu não gosto, eu não gosto. E eu posso dizer que tu é incrível e tu mora dentro do meu coração e muito, muito obrigada. E vamos parar de falar dessas coisas, vamos falar de literatura, não é mesmo? Ai, mas eu fico muito honrada, tá? Honrada de poder estar aqui, de poder te acompanhar na tua jornada enquanto escritora também. A gente vai para um próximo nível. Você vai estar comigo ali caminhando no método Mais Vendidos e te dizer, eu sei que os gaúchos são sinceros, tá? Então eu sei que tudo que você está dizendo é verdade. Eu morei 1 ano em Porto Alegre. Eu passei 1 ano lá com a família inteira para poder fazer o pós-doutorado em escrita criativa, então eu sei que gaúcho não fala aquilo que ele não quer. Não tem isso. Mas vamos sim, já tem muita gente entrando aqui e a gente vai permitir que, além das suas perguntas, quem está aqui ao vivo também possa perguntar. Com certeza, com certeza. Começando já em meio a esse nosso, nessa atmosfera, né, de mulher, os homens que estão aqui conosco permaneçam, né, que a Vanessa ela trabalha com mulheres, nós falaremos sobre mulheres, porém o mercado literário tem homens, né? Então serve para todo mundo e absorvam o máximo que vocês puderem dessa mulher, porque ela entende muito, minha gente. Agora é a hora. Eu falei hoje, agora é a hora. Vamos lá. Vanessa, como eu digo, eu tenho que aprender a me organizar, que é tudo na minha cabeça, né? Nós conversando, dia que nós conversamos, eu falei, gente, eu escrevo 1000 coisas, faço 1000 coisas, e eu tenho que me organizar. Eu me organizei bem bonitinho, fazendo perguntas maravilhosas. Vanessa, tu como mentora, como uma mulher que é inserida no meio literário e no meio artístico, né? Eu vou usar esse termo porque tu é roteirista também, né? É algo assim que eu tenho refletido muito sobre o curso também, né? De roteirista e além disso, a visão que tu tem hoje, o posicionamento que tu tem pela tua caminhada durante todo esse tempo da tua carreira, o que que tu pode falar hoje para o autor, né? Eu digo assim, principalmente os autores independentes, né, que são os que estão mais perdidos. Quais são as estratégias eficazes para a gente divulgar, pra nós podermos divulgar os nossos livros e realmente alcançarmos um público, né? Porque assim, ó, nós temos trabalhado, lançado, só que nós não conseguimos alcançar um público. O que que tu tem a dizer para nós? Maravilha. Para mim é algo. Eu começo a minha trajetória enquanto autora como autora independente. Então, assim, eu tenho diversas iniciativas como autora independente. E o que é interessante? Hoje, pós-prêmio Kindle e pós assinar o contrato com o Grupo Editorial Record, que é uma das maiores editoras do país e da América Latina, eu permaneço com o sentimento de autor independente. Porque o que eu acredito? Inclusive no meu podcast, eu estava comentando que nós, enquanto autores, somos o dono do restaurante. O que é ser o dono do restaurante? A gente tem ali, muitas vezes, o garçom que está entregando a comida, o maître, mas o dono do restaurante ele precisa estar sempre ali, entendendo o que está sendo feito. E às vezes, nós, enquanto autores, queremos delegar isso para alguém. Ou delegar para um editor, ou delegar para uma assessoria de imprensa, ou delegar para alguém fazer para gente, alguém divulgar para gente, alguém vender para gente. E o que acontece? Claro que todos esses colaboradores são importantes, são interessantes, mas entender que não tem ninguém que vai vender melhor seu livro do que você. Então, o que eu recomendo? Um trabalho de posicionamento. A base do MMV, que é o método Mais Vendidos, é o posicionamento. Então, o que eu percebo hoje? Eu percebo autores que se dedicam muito na escrita, na revisão, até a etapa da publicação e param por aí. O mínimo, assim, o máximo que eles fazem é colocar um cartaz de lançamento, fazer ali um mínimo lançamento, online ou presencial, uma pequena pré-venda, e o livro morre, é esquecido depois de 3 meses, depois de 6 meses. E o que acontece é que
é preciso um trabalho constante. E aí, eu recomendo um trabalho no on e no off. O que que eu chamo de on e off, tá? O trabalho no on é esse trabalho de rede social. Então, esse trabalho, Cris, ele é um trabalho que exige constância. E um trabalho também de produção de conteúdo. Eu não posso todo dia, por exemplo, fazer um post e dizer compra meu livro, compra meu livro, compra meu livro. Existem diferentes maneiras de fazer isso, de conduzir a tua audiência a se transformar num leitor. Por exemplo, eu estou aqui e eu posso te dizer que, Cris, hoje eu recebi um depoimento de uma leitora me dizendo que passou a noite inteira acordada. Ela falou que ia ler o primeiro capítulo do livro, mas ela não conseguiu parar de ler. Ela leu o livro inteiro. E mais do que isso, ela se emocionou muito, ela chorou e ela falou. Aí manda para mim uma mensagem no direct dizendo: PQP, Vanessa, vou trabalhar no dia seguinte com a cara inchada porque li A Filha Primitiva. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou contando uma história, mas eu estou contando uma história de um depoimento de uma leitora. E eu estou gerando desejo em quem está nos ouvindo em adquirir o livro. Então, isso é uma maneira também de vender o livro sem vender, sem dizer. E aí eu falo, olha, o livro está disponível, ele está disponível em e-book, em audiolivro e livro físico no link da Amazon. Então, olha que interessante. A grande questão é uma constância de produção de conteúdo, de maneira que você vai gerar um magnetismo, um desejo. E isso precisa ser constante. Por exemplo, eu faço isso o tempo inteiro. Hoje, A Filha Primitiva já está na 5ª edição, de grandes tiragens. Para você ter uma ideia, a primeira tiragem do A Filha no Grupo Editorial Record foram 3.000 livros. Por quê? Porque é uma divulgação constante, é uma paixão. Mas eu não me restringo ao on. Eu também tenho diversas ações no off. Eu participo de rodas de conversa, de lançamentos no plural. A maioria dos autores acha que só pode fazer um único lançamento do livro. E isso não é verdade. Então, eu fiz e faço vários lançamentos. Esse ano, a gente vai deixar para mais para frente, mas esse ano o foco é a turnê internacional do A Filha Primitiva. A gente já tem lançamento dia 8 de maio em Lisboa, Portugal, na Livraria Greta. Então, o que acontece? Imagina, o livro está na 5ª edição e eu continuo fazendo lançamentos do livro. Então, essa estratégia é uma estratégia do online, mas é uma estratégia do offline, que vai retroalimentar tudo que eu divulgo nas redes sociais. Por quê? Vai ser presencial? Vai, mas vai ter foto, vai ter vídeo, vai ter reels, vai ter ali uma série de acontecimentos que vão gerar um desejo para que as pessoas adquiram o livro. Com certeza, tu tocou no ponto que eu sempre digo, é o tendão de Aquiles. É uma luta constante. É aquilo que tu falou. O teu livro, O Filha Primitiva, ele já não precisa mais ser divulgado. Porém, você continua trabalhando nele. Então, é exatamente isso aí. É isso que eu vejo, sabe, Vanessa? Essa luta constante que eu tenho que estar sempre falando, sempre falando, sempre falando. E os autores não podem desistir. É isso que está acontecendo. Eles estão desistindo. Tenho conversado com muitos autores, eles estão realmente desistindo. Ah, não, cansei, tem que postar todo dia. Tem, minha gente. Tem que postar todo dia. É. A Vanessa, que a Vanessa posta todo dia, minha gente, eu tenho que postar também, como eu digo. Mas que bom, muito interessante. Vanessa, como superar, né, os desafios específicos enfrentados, eu vou falar aqui por mulheres, mas homens também, né, ao tentar colocar seus livros no mercado, principalmente a questão da timidez. Eu tenho notado que muitos autores eles têm timidez de colocar o rosto. O meio digital é o que está, né, mais forte. E assim, ó, tu tem que aparecer. Se tu não aparecer,
tu não alcança credibilidade. Então, como superar principalmente a timidez, Vanessa, nesse sentido, quando tu chega, não, vou lançar meu livro. Tu sempre foi assim, extrovertida, tu sempre teve, né, esse poder assim, ou tu já foi mais mansa, foi aos poucos, como que foi? Olha, Cris, uma excelente pergunta. Inclusive, eu já aproveitando, porque eu sei que aqui a gente vai falar bastante, mas para quem ainda não me acompanha, não me segue, e vice-versa, para quem já me acompanha e não acompanha ainda a Cris, acompanhe, porque não vai ser uma única live, vai ser um programa, vai ser um podcast periódico, então você vai poder acompanhar o trabalho da Cris. E quem não me acompanha, me segue no vanessapassos.voz. Lá eu falo sobre escrita, publicação e venda de livros, né? Dentro desse universo da divulgação. Sobre mim, eu tenho uma história de superação, porque eu sou o próprio arco de personagem. Eu era aquela personagem tímida, calada, não conseguia falar em público, não conseguia falar no microfone, não conseguia, tinha dificuldade de ser fotografada, não conseguia olhar nos olhos. Eu tinha uma dificuldade imensa de olhar as pessoas nos olhos. Eu tava lembrando esses dias, Cris, quando eu era mais nova, eu tinha um apelido que era Soninho. Por quê? Olha que interessante. Eu tenho os olhos puxados, puxadinhos. E eu tinha uma mania de ficar sempre olhando meio que para baixo, parecia que eu tava de olho fechado. Então, quando mais jovem, me colocaram esse apelido Soninho. Então, eu era essa pessoa muito tímida. E não tem outra orientação para você perder a vergonha do que se expor. Então, assim, eu lembro como que a Vanessa começou a perder o medo de falar no microfone. Eu ficava vermelha, eu tinha pânico, eu ficava gelada, eu tremia. Nessa época eu ainda era professora concursada, para quem não sabe, eu trabalhei como professora de literatura concursada durante anos. Depois eu peço exoneração para poder me dedicar exclusivamente à escrita e viver de literatura. Mas eu fugia. Lá na escola sempre tinha festas, eventos, e eu realmente não. Eu fugia como o diabo foge da cruz. E aí eu lembro que eu fui participar de um projeto de escrita, e eu estava muito empolgada com aquele projeto. E de repente, depois de participar do projeto, chega o organizador do projeto e falou assim: todos vocês que são colaboradores do projeto vão palestrar. E, gente, eu quase infarto naquele momento. É isso mesmo, cada um de vocês vão se revezar e mensalmente um de vocês vai dar uma palestra sobre escrita. E era uma palestra para professores, pessoas assim de toda a CRED, né, que era a instituição. E aquilo me deu um pânico, só que eu pensei, poxa, se eu for esperar eu ser a última, até lá eu morro. O coração não aguenta, ficar esperando, nervosa, ansiosa. E aí, na hora que ele falou quem vai ser a primeira, eu levantei a mão. E eu levantei a mão porque eu falei, poxa, eu vou acabar logo com esse meu suplício. O objetivo era esse. Então, aquele foi o primeiro momento. Eu precisei me expor, fazer aquilo que eu temia. Claro que não é de uma hora para outra. Por exemplo, se você for olhar o primeiro vídeo no YouTube, a primeira live, a primeira palestra, a primeira vez que eu falei no microfone, as nossas primeiras vezes quase sempre são um caos. Mas a gente precisa de quê? De prática. Ninguém nasce. Ai, Vanessa, você nasceu comunicativo? Ninguém nasce falando, ninguém nasce escrevendo, ninguém nasce fazendo nada, só nasce chorando e com cara de joelho, que é o que eu gosto de dizer. Então, o que eu recomendo é começa a se expor aos poucos. Começa postando, começa tirando uma foto. Uma coisa muito interessante, eu procuro mecanismo para manter a minha constância na rede social. Vou te dar um exemplo. Para mim, é complicado ficar gravando vídeo o tempo todo nos stories.
Até porque eu preciso gerir uma empresa, mentorar alunas, escrever, organizar. Sou mãe, imaginam, diversas questões. E aí eu não tinha constância antes nos stories. O que é que eu decidi? Porque eu queria o melhor momento, eu estando mais arrumada, eu estando mais bonita, aí nunca dava certo. Sempre tinha um barulho, tinha alguma coisa. E eu falei, quer saber? Eu vou escrever narrativas nos stories, em que eu não preciso necessariamente gravar um vídeo. Eu coloco uma foto, eu coloco uma imagem, eu escrevo texto, é como se eu estivesse ali, literalmente falando com as pessoas. E todos os dias eu estou lá. Todo dia tem o meu bonjour, todo dia tem a minha música, todo dia eu tô ali conversando com as pessoas, mesmo sem gravar o vídeo, que era uma coisa que eu não conseguia. A minha rotina não me permitia isso. Então a grande questão é não dar desculpas. É encontrar estratégias para conseguir aquilo que a gente precisa. Com certeza. E aí tu tocou num ponto bem interessante, começar aos poucos. Eu lembro, Vanessa, das minhas primeiras lives, não, nem live, meus primeiros vídeos, minha gente. Meu Deus do céu, o que era aquilo? Mas eu percebi que eu tinha que aparecer. Isso em 2020. Eu percebi que eu tinha que aparecer. E eu era extremamente tímida. E se eu pudesse me esconder, entrar muda e sair calada, ótimo. Mas eu comecei a entender, não, eu tenho que divulgar, eu tenho que aparecer, eu tenho que isso. Aí as amigas, não, porque faz isso, porque faz aquilo, bota hashtag, bota filtro, bota aquilo, bota aquele outro. E aí tu vai pegando confiança. E aí eu te digo, todo dia eu vou lá no Bonjour, maravilhosa, aquela música. E realmente, se é complicado, trabalha no abstrato, né? Coloca algo lá, mas que tu crie a tua plateia, como eu digo, tu tem que criar a tua plateia. As pessoas têm que voltar para ver o que tu tá postando. Tipo, a Vanessa, eu falo pro meu marido, todo dia ela dá bonjour. Toda essa mulher vai morar em Paris, porque todo dia ela dá bonjour. Todo dia ela dá bonjour. Eu vou lá e dou bonjour. Né? Então eu sei que todo. Então é uma constância, é uma forma de dizer, ei, eu estou aqui, ei, eu estou aqui. A gente tem que dizer, ei, meu marido que diz, o óbvio tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito, né? Mas é isso mesmo. Eu até eu não sei, mas vou te perguntar se tu tem algum grupo de apoio de mulheres, né? Eu sei que tu tem vários cursos, né? Espero que tu fale de todos, mas eu tenho uma pergunta aqui, ó. Quais são as vantagens de se associar, né, a grupos de apoio de mulheres escritoras para tentar divulgar o livro? E não só divulgar o livro, mas aquilo que eu digo. Eu acredito muito na união, Vanessa. Eu acredito assim que nós somos uma só. Nós não somos rivais. Nós somos uma só. Só que cada uma com o seu passo. Né? Então, juntas sempre seremos mais fortes. E diante disso, quais são explica pra gente quais são as vantagens de procurar, no caso, um apoio entre escritora, procurar até mesmo uma mentoria, tu que é mentora da escritora, quais são as vantagens nesse sentido? Maravilha. Eu gosto de falar muito, a gente até pode sozinha, mas ir acompanhada a gente vai muito mais rápido e a gente vai muito mais longe. Então, o que é importante nesse processo? Quando você está, por exemplo, num coletivo de escritoras, a gente tem alguns, Escreviventes é um coletivo que eu conheço, né? Um coletivo de escrita. Então temos coletivos, às vezes temos grupos. E o que acontece? Ali é um espaço, para você ter a sensação de pertencimento. Durante muito tempo, Cris, eu era uma extraterrestre, porque eu queria ser escritora. E ninguém que eu convivia tinha essa noção, né? Assim, escritora? Hã? Escritora no Brasil? Vanessa quer escrever? Não. Então, aquilo ali eu não tinha amigos, colegas. Eu vim conhecer autoras vivas muito depois, assim, né? De já ter começado a escrever. Então, primeiro, a sensação de pertencimento, de entender que existe uma tribo, de que existe ali uma comunidade, de que existe o seu lugar. Em segundo lugar, tem o networking,
que é um pilar muito importante que eu falo do método Mais Vendidos. E o networking é você entender que vocês podem fazer parcerias, permutas, existe uma série de atividades que podem ser feitas de forma colaborativa, sem mentalidade de escassez. Eu gosto muito de falar disso. Pelo menos, por exemplo, na minha comunidade de autoras, não tem mentalidade de escassez, não tem competição, não tem para uma perder, para uma ganhar, outra tem que perder. Isso não existe. Então, eu apoio muito esse processo, acredito que é super valioso. E no caso, por exemplo, dos meus programas, que eu tenho, hoje eu tenho o 321 Escreva, que ele é focado do planejamento à publicação do seu livro. Então, é para quem está nessa etapa de feitura do livro. E tem o método Mais Vendidos, que já é mais avançado, que é para quem já tem livros ou mas quer ter um posicionamento diferenciado como autora, quer aprender de fato a fazer marketing de verdade, um marketing que chegue nas pessoas, que convertam audiência em leitores e leitores em leitores fãs. E, enfim, aumentar o seu fluxo de venda, chegar nos mais vendidos da Amazon, ranquear, enfim. Então, o que é importante desse processo, Cris? É ter um direcionamento. Porque é interessante você ter, sim, esse network, essa parceria, mas é diferente de você ter uma mentora. É diferente de você dizer, olha, tenho esse livro, tenho essa situação, o que eu faço? O que funciona melhor para mim? Porque é algo personalizado, porque às vezes, Cris, o que funciona para mim, talvez não funcione para você, para o seu posicionamento, para sua audiência. Porque você é uma autora num outro lugar, com livros diferentes, e você tem aí um objetivo distinto, dificuldades distintas. Então, ter uma mentora é ter alguém que vai te acompanhar de forma personalizada. Vai entender analisando o seu contexto. Não é só Ctrl-C, Ctrl-V, copiar e colar. Não. E é isso aí que tu tem, é esse teu trabalho que tem alavancado muitas escritoras, né, Vanessa? Então é esse, eu digo assim, que é esse arado, né? Essa tua forma de trabalhar que tem, como eu digo, colocado muitas mulheres no mercado literário, mulheres já com força, né? Que ela já não chega assim toda tímida, que no nosso tempo a gente chegava meio assim, eu em 2020 cheguei meio assim, né? Meio capenga. Então, olha só, 4 anos depois que eu fui ter noção e aí eu pensei, gente, eu preciso de alguém. Alguém tem que me ajudar. Então, e eu tenho visto isso, que tu tem impulsionado, tem colocado mulheres incríveis no mercado literário, e isso é muito importante. Então, autoras, você que está precisando de ajuda, você que, tipo assim, está se tremendo, como eu digo, não deixe de procurar alguém para te ajudar. Não se frustre, porque pode acontecer de tu ser uma grande escritora, de tu ter um talento inigualável, mas você precisa de ajuda. E aí você não vai procurar ajuda pensando às vezes no preço ou pensando em alguma outra coisa, e aí tu vai frustrar o teu sonho e aí tu não sabe como que será lá na frente, né? Então, a Vanessa, Sabe uma pode falar. frase que eu gosto, Cris? Que é uma frase que eu nunca esqueci, ela me marcou muito. Principalmente porque eu sou uma pessoa que estudo o tempo inteiro, eu não sou uma mentora que me acomodou. Ai, Vanessa Passos tem pós-doutorado em escrita criativa, agora ela acabou, ela parou de estudar. Jamais. O ano passado eu estava numa formação como roteirista, esse ano eu estou fazendo uma pós em cinema. Então eu estou sempre estudando e aprendendo cada vez mais. Então, tem uma frase, Cris, que diz assim: se você acha caro o preço do conhecimento, imagina o preço da ignorância. Aquilo foi muito forte para mim. Porque o que acontece? Muitas vezes vai te economizar tempo e te economizar dinheiro. Porque às vezes, se você não sabe de uma informação, por exemplo, eu tenho uma aluna que fez uma leitura crítica e aquela leitura crítica não fez o menor sentido para ela, porque era um livro que estava imerso na oralidade e a leitura crítica foi
colocar tudo em gramática normativa, colocar ênclise, colocar tudo ali que não tinha nada relacionado à construção da personagem e de fala. Então, imagina, a pessoa não ter uma orientação, ela acaba tomando vários passos errados. E é como se você construísse uma casa sem alicerce. Aí depois você precisa botar ela abaixo para construir o alicerce, para construir a base e começar do zero. Então, isso faz muita diferença. E o que, que eu falo para vocês? Gente, me acompanhem, porque o que, que acontece? Lá, ó, tem um Instagram, tem um podcast, tem um canal no YouTube, tem um Story Class, que são aulas gratuitas semanais. Toda segunda-feira nós temos aula semanal. Então, você que quer entender mais sobre escrita, publicação e divulgação, venda de livros, acompanha no vanessapassos.voz. É interessante por quê? Porque primeiro você acompanha, você consome o conteúdo. Tem gente que faz o Vanflix, que é maratonar todos os vídeos para depois entender esse processo. É verdade. Não, eu assisti a aula de segunda-feira, incrível, maravilhosa. Eu cozinhando ali, assistindo. E aí eu tive que levar meu filho no colégio, Vanessa, e ele, vamos, mãe! E eu lá na, Porque lá na é porque é 11 horas, né? É justamente ali do horário, pertinho do almoço. Mas eu só parei porque eu tive que dirigir, mas eu assisti, depois dá pra voltar, fica no YouTube. É um bom início para vocês, minha gente. Vai lá, olha, absorve. E aí tu vai entender. Coloca a tua cabeça no lugar e aí vai entender. É como o Alessandro falou aqui, ó, uma orientação técnica errada pode ser prejudicial e pode destruir o teu livro. É isso que a Vanessa acabou de falar aí. É, mais ou menos, ver se é realmente isso não sei se é mais ou menos isso que acontece, Vanessa. No caso, assim, nós aqui, no caso do regionalismo, né? Se eu sou do Rio Grande do Sul. Os meus. Eu tenho um tio que mora assim, no meio do campo, Sim. e ele não fala assim, ó, nós fomos ao mercado. Ele fala, nós fomos ao mercado. Se eu estou escrevendo um livro onde o meu protagonista é um senhor que mora há 70 anos no campo, no interior do Rio Grande do Sul, onde a vida inteira dele ele viveu lá e não teve estudo, e ele sempre falou nós fomos, e eu não posso mudar, eu não posso colocar que ele falou nós fomos ao mercado. Porque ele é um personagem que mora no Rio Grande do Sul, papapá, papapá. É mais ou menos isso, né, Vanessa, que a gente tem que. Eu já vi livros do leitor crítico querer que mude. Não, estou falando errado. E aí é toda uma questão, né? Por exemplo, eu sou formada, eu tenho graduação em letras, mestrado e doutorado em literatura. Então, existe uma disciplina dentro da linguística que se chama preconceito linguístico, que é justamente dizer que alguém fala errado. Não existe. Ah, não, a pessoa falou errado, ela não falou errado. Por quê? O que é o objetivo da linguagem? É a comunicação. Se você escuta o nós fumo, eu entendi ainda. Eu não vou dizer que está errado, eu vou dizer que está fora do padrão da norma culta gramatical. Não é errado. É fora do padrão. Então, o que acontece? Existe a diferença ali entre o narrador, porque você pode ter uma narração em terceira pessoa, aquele narrador onisciente, mas quando você entra num diálogo direto, numa fala do personagem, você precisa levar em consideração tudo: raça, classe, escolaridade, ambiente, onde é que esse personagem mora. Ele é um personagem urbano, ele é um personagem que mora ali numa área rural. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração, né, nessa etapa. Ai, Alice dizendo aqui, Vanessa é um farol. Beijo grande para Alice. Alice é uma mentorada muito querida. Ela foi finalista do Prêmio Kindle de Literatura com Meus Sertões de Você. E agora ter o lançamento do livro físico pela editora Reformatório, que é uma excelente editora no mercado. Uau. Incrível. Eu vou ler aqui rapidinho. Eu ia ler, vamos ver aqui, Vanessa, papapá. Aí uma perguntinha, né? Eu vi que tem uma perguntinha aí, Cris. Eu copiei aqui ela. Foi a Toca do Aventureiro, ele perguntou assim, ó. Qual a tua opinião? E cita um bom exemplo de um acordo literário
Eu acho que ele quis dizer Fechar sobre como tanto. editora, né? Um contrato editorial? Eu penso, eu imagino que sim. Acredito que sim. Olha, eu vou explicar de uma maneira mais rápida as três maneiras de contratos com editoras, só para você entender. Existe o contrato com uma editora tradicional. Numa editora tradicional, você vai enviar o teu original. Vai passar por uma chamada de originais e por uma avaliação. E essa editora vai te dar um retorno. Esse retorno, em geral, demora de 3 a 6 meses para uma editora tradicional. Pode ser antes? Pode, mas em geral é esse período. Quando você assina com um contrato com uma editora tradicional, uma editora que não vai te cobrar para publicar o livro, ela vai fazer todos os custos de edição, preparação, revisão, diagramação, capa, tudo. Ela vai pagar para o autor 10% de direito autoral. Como assim? Se o livro custar R$ 50 o preço de capa, o preço do livro, o autor recebe R$ 5 por cada venda do livro. E essa prestação de contas, ela é feita periodicamente. Cada editora vai dizer, é trimestral, é semestral, é anual? Não acho interessante um acordo de prestação de contas anual. Acho muito tempo. Recomendo ali trimestral ou semestral. Um segundo caso são editoras que pedem coparticipação do autor. Por exemplo, o autor entra com 50% do investimento e a editora com 50% do investimento para toda a feitura e toda a edição do livro e impressão. Então, existem editoras de coparticipação. Funciona dessa maneira. E temos editoras de autopublicação. São editoras que vão custear, assim, que o próprio autor vai custear todo o processo, vai pagar, mas ele vai ter direito aos livros. Ele vai vender e ele vai receber todo o valor. Então, vamos supor, a editora cobrou um orçamento X, mas você não vai prestar conta com a editora, nem a editora vai prestar conta com você. O livro é seu, você comprou os livros. E aí, Vanessa, então qual é a diferença de uma gráfica para uma editora? A gráfica você vai lá só imprime, a editora não, ela vai cuidar de todo o processo para você. Capa, diagramação, revisão, preparação, analisar todo esse processo. E existem algumas editoras de autopublicação premium no mercado. Uma que eu recomendo é o trabalho da editora Labrador, que eles fazem um trabalho muito dedicado. Inclusive, eles entregam além disso. Eles conseguem distribuir livro em livrarias, eles conseguem fazer outros serviços. Mas são os 3 tipos de contratos que você pode fazer. Ótimo. Eu vou baixando ali a Alice Betânia que tu falou, a Vanessa é um farol. Sim, ela é mesmo. Vou ler o comentário, depois eu leio uma pergunta. A escritora Mirella Morano falou, estava sendo falado sobre isso no Twitter ontem, ser necessário seguir o dialeto regional e também de cada tipo de pessoa. Eu vejo que o Twitter ele é bom lá porque o povo fica debatendo, vai e volta. É mais ou menos isso mesmo. Todos os leitores. Polêmico, né? Esse assunto é bem polêmico, mas o que é preciso ter cuidado, tá? Só fazendo um adendo. Cuidado para não construir um personagem caricato. Esse é um cuidado. Por exemplo, uma coisa é você levar em consideração o processo de construção do personagem e é importante. Outra coisa é você construir um personagem caricato. Eu já vi isso em livros e em filmes. Vou dar um exemplo. Você constrói um personagem que mora na periferia. Aí todos os diálogos do personagem são gírias, porque você acha que ele só fala com gíria. Então, aquilo, de alguma maneira, você cria um estereótipo e uma caricatura do personagem. Ele vai além daquilo, ele pode ir além daquilo. Então, é preciso ter um cuidado. Por isso que uma boa leitura crítica e uma leitura sensível pode ser interessante nesse processo. Ótimo. O Toca do Aventureiro perguntou para ti, Vanessa, é a pergunta dele aqui, vou voltar aqui. Ele perguntou como que tu administra o teu tempo, né? Que tu é uma mulher mil e uma utilidades, como que tu administra? E aí eu
com a minha pergunta. Em algum momento tu te sente cansada? Tu te sente assim com vontade de, ai, cara, lá, esquece tudo, vou ficar deitada aqui, esquece o mundo. Conta pra gente. Maravilha, Cris. Inclusive, tô vendo que muita gente chegando. Teve uma escritora que falou que demorei, mas cheguei. Maravilha. Quem tá chegando Bem-vindo. Um beijo. já me acompanha também, já me segue no vanessapassos.voz. O que que acontece? Eu sou uma pessoa muito organizada. E isso é a chave para tantos resultados que eu tenho em todas as áreas da minha vida. Como que eu faço isso? E aí eu vou trazer orientações práticas para vocês. Peguem papel e caneta, que aqui não é mais uma live, aqui é um programa, é um podcast. Eu quero trazer aqui para vocês orientações que vocês possam aplicar e já sair daqui tendo resultado. Então, como que eu faço para me organizar? Primeiro, você tem que descobrir se você é uma pessoa diurna ou noturna. Como assim, Vanessa? Isso mudou minha vida. Pessoas diurnas não vão funcionar com determinadas ações à noite. E vice-versa. Por exemplo, eu sou diurna. Para mim, escrever, montar projeto, funciona no período da manhã, madrugada para manhã. Eu sempre acordei cedo. Às vezes 5 da manhã, às vezes 4, dependendo do dia, não todos os dias. Agora eu acordo quando eu quero ou quando eu tô ali me organizando. Por quê? Porque eu funciono melhor. À noite, o que eu posso colocar à noite? Live, dar aula. Porque são ações em que eu tô aqui em movimento, eu não tô lendo. Eu não tô lendo, eu não tô analisando, eu não tô revisando. Esse tipo de ação que é escrever, ou ler, ou analisar e revisar, não posso colocar no período à noite, porque eu não sou noturna. Tem pessoas, se eu não me engano, você falou que você é noturna, né, Cris? Então, pessoas noturnas vão funcionar muito bem à noite e de noite para madrugada, assim, tipo 11 da noite, meia-noite, 10 da noite, 9 horas. Não, eu não funciono para isso, não. Quando você entende se você é diurno ou noturno, você performa melhor, você organiza suas ações para fazer no melhor horário. Eu nunca vou colocar na minha agenda escrever meu romance de noite, porque não vai funcionar. Eu vou colocar isso ali no período manhã, madrugada barra manhã. E vou organizar outras ações que eu posso performar melhor nesse período. Evento, lançamento, dar aula, podcast, live. Então eu organizo nesse sentido. Segundo ponto, tá? O que que é importante? Eu tenho um planejamento, eu tenho uma rotina. Então, muitas vezes as pessoas querem assim. Eu não escrevi nada, aí eu vou passar um dia inteiro escrevendo agora, vou passar o fim de semana inteiro escrevendo, e aí passo mais 3 meses sem escrever. Entende? É muito mais a constância, mais vale você escrever, ter uma rotina. E quando eu estou trabalhando planejamento com alunos, eu falo: ok, vamos planejar seu livro. Seu romance vai ter 30 capítulos? Quantos capítulos você consegue escrever por semana? Um. Não importa se vai ser um. Em um mês você vai ter 4. Em 3 meses você vai ter 12 capítulos. Você tem uma constância. Não, eu consigo 2 capítulos. Meus capítulos são curtos, por exemplo. Então você tem uma rotina, você tem uma constância. E alguém aqui, eu não vi direito, mas alguém perguntou muito sobre sucesso. Eu acredito que nós temos resultado, Cris, a partir daquilo que a gente faz todos os dias. A partir daquilo que a gente faz com frequência, faz com rotina. Então, eu tenho essa rotina. É uma rotina de escrita, uma rotina de rede social, porque eu não perco tempo com rede social. Ai, Vanessa, você fica lá rodando o dedinho na rede social, olhando, sei lá, o que o ator famoso aconteceu com ele, ou então o que aconteceu da briga do BBB. Nenhum problema com isso, gente. Vocês podem ver. Mas eu tenho um tempo muito limitado, então eu preciso escolher o que eu faço com o meu tempo. Então, o que a Vanessa escolhe? O meu tempo na rede social eu entro para postar, eu entro para responder comentários e me conectar com pessoas. Às vezes eu vou direto, eu nunca fico rodando.
Quando eu entro e eu digo assim, poxa, tem uma pessoa que eu adoro acompanhar, por exemplo, Elisama Santos. É uma autora e uma psicanalista que eu gosto de acompanhar. Eu, quando tenho um tempo e quero acompanhar, eu vou no perfil dela e olho o que ela postou, o que ela colocou, mas eu não fico rodando aleatoriamente vendo um milhão de coisas que não vão fazer sentido para mim. Não, meu tempo é muito valioso, muito precioso. Então eu vou ali fazer uma triagem. Fico cansada, Cris? Fico. E aí vem a terceira orientação. Eu trabalho com controle de energia. Nós somos energia. Às vezes a nossa energia está alta, às vezes ela está baixa. Às vezes ela está aqui no mediano. Então, o que eu faço? Eu sei que em determinados momentos eu tenho um conjunto de atividades que vão me exigir energia. Vou dar um exemplo. Tivemos o lançamento da turma do Método Mais Vendidos. Eu estava na organização do encontro, do segundo Encontro Nacional de Escritoras, que vamos ter aqui em São Paulo, 13 de abril, e que você vai estar. E fora isso, na organização da primeira parada da turnê internacional, que vai ser em Portugal agora em maio. Então, imagina, uma sequência de ações que me exigem muito. Eu sei que eu vou precisar repor essa energia. Então, eu já vou pensar como que eu reponho minha energia. Eu já agendei um fim de semana ali no campo, que é algo que eu gosto. Eu gosto de natureza, então eu vou passar um fim de semana inteiro off de rede social e de trabalho para me reconectar comigo, com a família. É uma ação que eu faço. Outra ação, quando eu tô nesse período, por exemplo, eu gosto de acordar cedo. Eu brinco que eu sou discípula da madrugada. Mas, quando eu venho de um período muito de hiperfoco, eu me permito acordar mais tarde, já que eu trabalho no home office, né? Então, eu vou repondo a energia, por exemplo. Ah, não, agora eu vou acordar um pouco mais tarde. Ou então, eu vou fazer umas sequências de meditação. Eu gosto muito de meditação. E eu sou ariana, né? Agitadíssima, fogo puro, altíssimo. Tô aqui até de vermelho. Então, eu preciso de alguns exercícios de respiração, de meditação que me ajudam a controlar a ansiedade, controlar a frequência de energia. Então, eu vou equilibrando essas ações e o que eu vou fazer para poder repor energia, para não ficar esgotada, para não entrar num burnout. Então, isso eu faço sempre. Por isso que eu tô sempre ali, geralmente com uma frequência alta, porque eu percebo que quando a frequência tá baixando, eu tenho uma quantidade de ações que vão elevar minha frequência de novo. Então eu trabalho assim. Exatamente. Tudo é equilíbrio, né, Vanessa? Aquilo que eu sempre digo, é o principal na vida. Eu falo pro meu filho, ele tem 12 anos. Eu sempre digo para ele, meu filho, o principal nessa vida é o controle emocional. E tu só adquire o controle emocional através do equilíbrio. Tu tem que ser equilibrado, equilibrar tudo na tua vida para tu ter aquele controle na hora de algo muito bom, na hora de algo muito ruim, né? Vou ler aqui o comentário das meninas, depois de fazer uma pergunta aqui. Vamos ver. A Denise falou, tirar um tempo para escrever e ser constante nisso, realmente. Aí a Jéssica Eagle, escritora, eu sofro de ansiedade e aprendi na marra a organizar para não surtar. Isso, né? Mas faz toda a diferença. Brinco que minha vida é detalhada em 3 agendas: a do trabalho, a da vida e da escritora. A gente tem que Também. se, Eu né, faço isso. fazer isso. Aí teve mais aqui a autora Simone, Vanessa, suas dicas eu uso até no meu trabalho. Com certeza a gente acaba aplicando tudo, né? Todas as dicas boas a gente acaba aplicando em todos os lugares. É fato. A escritora Mirella, ela tá fazendo uma pergunta aqui, mas eu vou lá em cima. Acho que tinha outra pergunta lá em cima. Ah, tá. Eu anotei aqui. Peraí. A Mariane perguntou: com as tuas mentorandas, o que que tu observa, o que que tu identifica nelas para sentir que ela é uma escritora de sucesso? Tu enxerga todas iguais, mas assim, o que que tu identifica, tu como mentora? O que que tu identifica nas tuas leitoras? É a Mariane perguntou. O que é interessante, Cris? Primeiro que o conceito de sucesso, ele é relativo. E eu acredito que não existe um conceito padrão de sucesso.
Cada pessoa precisa entender o que é o sucesso para ela. Vou dar um exemplo. Para você, pode ser sucesso vender 10 mil livros. Ou o sucesso pode ser, por exemplo, ser uma autora que entra num ranking da Amazon. Então existem, ou para você o sucesso pode ser publicar o livro. Eu tenho autoras que dizem, o sonho da minha vida era publicar o livro e ver na capa do livro o meu nome, tá lá, Vanessa Passos. Isso para mim é sucesso. Então você precisa entender para você. E aí eu vou falar, por exemplo, para Vanessa, o que é interessante, porque eu mudei muito ao longo do tempo. Vou dar um exemplo. Para algumas pessoas, sucesso seria ser uma professora universitária. Eu escuto muito, Cris. Vanessa, você é pós-doc, você é pós-doutora. Você poderia fazer um concurso para ser uma professora universitária, mas eu não quero. Não faz sentido para os meus sonhos, para os meus objetivos. Eu entendo que com o meu trabalho hoje, eu consigo atingir muitas mais pessoas. Por exemplo, o sucesso para mim é ser bem-sucedida com os meus sonhos, com os meus projetos, como escritora, contribuir para que outras escritoras possam ter espaço no mercado literário, também possam brilhar. Por quê? Porque para mim, sucesso também é colaborativo, também é chegar junto. Eu preciso ter um senso de propósito, um senso de que aquilo que eu faço contribui com outras pessoas. Então, isso para mim. E em terceiro lugar, sucesso para mim é ter tempo para minha família. Para mim não vale de nada, Cris. Por exemplo, eu já fui concursada. Eu ganhava como mestre e eu já ia subir numa progressão horizontal e ganhar como doutora. Porém, eu saía de casa às 5h30 da manhã, a minha filha estava dormindo e eu voltava para casa, a minha filha estava dormindo. Às vezes minha mãe ligava e a minha filha ligava para mim e dizia: mamãe, tô com saudade, mamãe, volta para casa. Nossa, aquilo ali partia o meu coração, me rasgava por dentro. Então, hoje, eu sei que todo mundo vê, nossa, a Vanessa trabalha muito. Eu nunca tive tanto tempo com a minha filha como eu tenho hoje. Eu não abro mão, almoço com ela todos os dias. Sei de tudo que acontece na escola todos os dias. Antes de vir pra cá, ela foi comigo escolher o look de Portugal, do evento de Portugal. Depois vou colocar spoiler nos stories. O que acontece? Eu tenho tempo. Eu vou num cinema no meio da semana. Se eu quiser, naquele dia, bloquear minha agenda e dizer, não, hoje não vai ser hoje, vai ser o dia pra gente ficar na cama vendo Dorama na Netflix, que é um programa que ela adora, né? Então, isso pra mim é ter sucesso. Por que a gente mudou pra São Paulo? Porque eu viajava pra São Paulo direto. Eu passava 15 dias, 20 dias longe da minha filha. E eu cheguei pro meu esposo, que é meu sócio, né? Eu brinco que ele é marido barra sócio, e falei, eu tô muito feliz. Eu tô participando dos maiores eventos literários, eu tô sendo convidada para palestras, eu tenho muitas coisas, mas meu coração tá arrasado, porque eu fico 15 dias, 20 dias longe dela. E aí foi quando eu propus para a família inteira vir para São Paulo e priorizar os eventos em São Paulo, que aí eu vou e volto no mesmo dia. Ou eu vou e posso levá-la comigo. Para mim, isso é ter sucesso. Eu quero sim, eu quero ter todo esse destaque como mentora, como escritora, mas eu quero viver com a minha família, ter tempo e espaço para minha família. Isso para mim é sucesso. Então, é o primeiro ponto. Mas se eu posso te dizer que é algo que eu vejo em comum das minhas mentoradas e das mentoradas que mais se destacam, é a ação. Você pode ter o melhor programa, o melhor conteúdo, o melhor conhecimento, a melhor mentora. Se você não entrar em ação, se você não pegar o conhecimento teórico e transformar em algo prático, você não tem resultado. Não é milagre. Não é passar o cartão, comprar o curso e pronto. Agora, só porque milagrosamente agora eu vou vender os livros. Não é. Você precisa. E eu sou ousada, você sabe, Cris.
Agora, quando eu vou divulgar os programas, eu digo assim: se você vai passar o cartão para mim e não vai fazer nada, não vai assistir às aulas, não vai fazer os desafios, não compre. Eu não quero, eu faço reembolso. Eu devolvo seu dinheiro. Por quê? Eu quero estar com pessoas que estejam dispostas a entrar em ação, a fazer o que precisa ser feito. Isso é o mais importante. Com certeza, disse tudo. A Priscila falou, a professora Pri aqui falou, sucesso é bem individual mesmo, foi o que tu falou, vou baixando aqui, vamos ver. Bem-vindo a todos que estão entrando, minha gente, um beijo gigante. Esse é o nosso primeiro episódio do VCL e essa mulher maravilhosa, incrível, talentosíssima é a Vanessa Passos. A autora Simone falou que lindo, a Denise falou tempo para a família, arrasou e arrasou muito. A Tatá comentou, eu sou deficiente física e eu queria muito escrever um livro contando a minha história. A Tatá, a gente deu uma leve conversada rapidamente pelo Instagram e eu falei muito com ela. Ela até me perguntou como que eu começo. Eu falei, comece começando, comece escrevendo, escreva loucamente. Tatá, escreva a sua história, simplesmente isso. E aí eu queria que tu falasse com ela também, Vanessa, com relação a isso, que a Tatá é incrível, ela entra ao vivo, ela é maravilhosa, menina. Boa noite a todos que estão entrando, falou tudo, vamos lá, pode falar. Incrível. Está muito animada, né? Estou aqui honrada, feliz de estar conversando com vocês, de poder responder as perguntas ao vivo de vocês. Eu quero te parabenizar também, Cris. Te parabenizar porque é tempo e energia e dinheiro que você está investindo, né? Para fazer a curadoria, para entrar em contato com os autores e profissionais da literatura, para organizar tudo, por exemplo, inclusive esse cenário, esse microfone, é tempo, energia, investimento em todas as áreas e você está contribuindo, porque você poderia fazer isso só para você, mas você está trazendo aqui, compartilhando com outras pessoas. Né? Parabéns por essa iniciativa. O que eu posso falar para você, Tatá, eu estava conversando com a Mara Moira. A Mayra Moira é uma escritora trans. E ela publicou um livro que se chama Se Eu Fosse Puta. Esse livro, ele é uma autobiografia, que ela vai trazer muito da jornada dela. Então, ela foi justamente escrevendo, como você falou. E ela escrevendo, às vezes, trechos, capítulos, e depois ela foi juntando, ela foi entendendo como que ela começava, e aquilo ela foi escrevendo, colocando para fora, muito num jogo, e depois ela foi organizando aquilo em livro. Então, se é um desejo, é uma paixão, começa. Qual é o melhor momento de começar? Agora. Não tem. Ai, não, quando eu souber mais, quando eu pesquisar mais, quando eu me informar mais. Não. Agora. Começa agora e você vai ajustando. É isso aí, com certeza. Eu sou muito entusiasta, porque eu falou pra mim, Vanessa, eu tenho vontade de escrever, eu já fico enlouquecida. Eu vou contar rapidinho, eu tenho meu ilustrador, o Thiago, ele que faz as minhas ilustrações, e logo que eu comecei a conversar com ele, ele falou assim, Cris, eu tenho uma vontade de ser escritora. Eu falei, garoto, tá esperando o quê? E já faz 4 anos que a gente tem esse relacionamento de amizade, né? E aí esse ano eu consegui. Ele já escreveu muita coisa, ele me mandou a capa, eu falei, já tô apaixonada, ensandecida, e é realmente isso, eu acho muito importante quando alguém nos diz assim, ó, vai, eu tive isso, sabe, Vanessa, no meu início, eu tive 2 pessoas muito importantes, que foi o poeta Mauro Rocha e a autora Mônica, que, Barcelos, os dois me disseram, vai, e meio que empurraram assim, vai, tem que ser, vai, cara, não desista, vai, simplesmente, né? Aí eu vou ver aqui, vou ler mais um aqui, que a gente já está esgotando nosso horário, que a Vanessa é ocupadíssima, minha gente. A Tatá agradeceu, a Paloma falou, esse projeto da Cris está primoroso, parabéns, Cris. Vanessa Passo, você está nos ensinando muitas coisas. Com certeza eu falei, minha gente, que é incrível. Beijo, muito obrigada. Professora Pri, gente, amei. A Pri ela é minha cosplay das RAC. Nós temos um babado aí para resolver da Bienal de São Paulo, dona Pri.
Adorei a Vanessa, adorei essa live podcast, ansiosa pelas próximas. Obrigada, queridona. A Isabelle falou: o que você considera como principal desafio para um autor que está iniciando essa jornada? Eu vou ver se tem mais alguma aqui. Tá. E aí depois eu faço a minha pergunta e aí a gente vai finalizar, minha gente, que a Vanessa, depois a gente marca outras coisas com ela, que ela é muito ocupada, essa mulher. Perfeito. O que eu considero o principal desafio para quem está começando essa jornada? É vencer a autossabotagem, principalmente para mulheres, para escritoras, porque durante muito tempo, se você for pegar a questão histórica, as mulheres sempre escreveram, mas elas escreviam com pseudônimos. Virginia Woolf dizia que toda mulher é um anônimo. Tem histórias de mulheres que tiveram seus escritos usurpados pelos maridos, pelos pais, por outros homens. Então, a gente tem ali uma história de silenciamento e apagamento. Então, eu percebo que as mulheres, as escritoras, ainda têm uma timidez de colocar a sua história no mundo, o medo. O que vão achar? O medo da crítica do outro, uma comparação? Ou então, assim, se eu for divulgar meu livro, o que vão dizer de mim? Que eu sou blogueira? Então, as pessoas... É o medo que vem desse lugar. Por isso que eu digo, eu era essa pessoa tímida, eu era essa pessoa envergonhada, eu tinha receio. No entanto, eu me conectei com aquilo que era mais importante para mim, escrever. O livro Cartas a um Jovem Poeta, do Raida Maria Rio, que ele fala algo que mudou minha vida. Que é, antes de você se perguntar se o que você escreve é bom, se pergunte se você morreria de se deixasse de escrever. E aí eu entendi que eu morreria e eu entendi que escrever para mim e colocar meus textos no mundo era mais importante do que o que iam falar de mim. E aí foi muito engraçado porque eu digo que foi nessa jornada de me conectar com aquilo que é importante para mim, que é a minha escrita, que eu me tornei esta grande sem vergonha. Sem vergonha de publicar meus livros, sem vergonha de divulgar meus livros, de vender meus livros, de me posicionar. Eu sou uma autora que me posiciona, eu não tenho medo de responder pergunta, eu não tenho receio de me posicionar naquilo que eu acredito, mesmo quando são questões polêmicas. A gente falou aqui um pouco sobre aquela questão da linguagem, da oralidade. E isso não é de uma hora para outra, mas se você se conectar e se você entender que escrever realmente é importante para você, segue firme. E claro, vai se aprimorando no caminho. A gente aprimora todos os dias. O meu lema, Cris, é errar rápido para corrigir rápido. Não é perfeição. Eu não busco perfeição. Para mim, a perfeição é uma ilusão. E a maioria das pessoas que ficam presas na perfeição, elas não fazem nada. O mundo está cheio de perfeccionistas que não executam nada, que não tiram projetos do papel, que não tiram livros da gaveta, porque estão num perfeccionismo impossível de chegar naquele padrão. Exatamente. Em todas as áreas, né? Começando pelo trabalho, pelo corpo, pela vida, pelo casamento, pelos filhos, em tudo, né? Aí a pessoa acaba se perdendo, né, Vanessa? E não faz nada. Exatamente. Então tá, minha gente, eu vou... Tá todo mundo ensandecido, enlouquecido pela Vanessa, te dando parabéns, Vanessa. Todo mundo aqui querendo live até amanhã às 10 da manhã. Minha gente, eu também estou querendo, mas tá, minha gente. Vou deixar como promessa para no segundo semestre a gente fazer uma live parte 2 com outro tema. Vamos. Aí eu volto aqui para o podcast, vão ter outros temas e até lá a gente volta para conversar mais. Mas eu já digo para vocês, olha, curtam, compartilhem, deixem comentário. É muito importante esse engajamento nas redes sociais, faz com que esse projeto chegue em mais pessoas. Então façam isso, é fundamental. Esse trabalho que a Cris está fazendo é rico, porque a Cris agora ela tem acesso a mim. Ela poderia simplesmente tirar todas as dúvidas que ela quisesse comigo, como mentorada.
Mas ela me pediu, me trouxe, e olha que eu tava num período desafiador. Falei pra Cris, não foi? Disse, Cris, eu tô no meio de 3 grandes projetos, sem falar no projeto de audiovisual. Mas eu quero sim estar aqui para poder compartilhar. Então acompanhem também o vanessapassos.voz para quem não me segue por lá ainda. Com certeza. Minha gente, muito, muito obrigada a todos que comentaram, que estão ensandecidos aí querendo mais da Vanessa. Se vocês querem saber mais da Vanessa, né? Sigam a Vanessa, todo dia ela posta coisas muito legais, a gente consegue entender um pouquinho mais dela, né? E para a gente finalizar aqui, antes da gente se despedir, antes de nos despedirmos, eu queria fazer uma coisinha rapidinha aqui contigo, que a gente já falou muito Da Vanessa Vanessa profissional. Agora quero falar com a Vanessa, com essa alma maravilhosa que mora aí dentro. E eu separei algumas coisinhas assim que são mais ou menos o que eu gostaria de responder, ou que eu ficaria meio assim, né, para responder. É um bate e volta. Me diga aí, hoje, qual é o teu maior sonho? Tu ainda tem um grande sonho ou já realizou? Uau, que desafiador! Eu tenho um grande sonho. O meu grande sonho é impactar o maior número de escritoras. É contribuir, de fato, como mentora, para que o maior número de mulheres possam saber que têm voz, que elas possam escrever, publicar e vender seu livro. Por quê? Porque se eu faço isso, se esse sonho é realizado, eu cresço como pessoa, eu cresço como autora, porque a partir do momento em que eu ensino, quem ensina aprende 2 vezes, e eu consigo impactar todo o mercado editorial de profissionais, e eu consigo impactar toda uma geração com leitores que vão ter acesso a essas histórias, que vão ser tocados, transformados e emocionados a partir dessas histórias e dessas mulheres. Então, eu acredito que hoje a minha maior missão, porque eu consegui, em termos pessoais, por exemplo, eu realizei todos os sonhos assim que eu já sonhava ter, mas hoje o meu propósito é muito ligado a isso. Impactar essas mulheres e mostrar para elas que elas têm voz e que a gente precisa de ousadia para colocar essa voz no mundo. Uau, é um sonho que vai englobar todos os sonhos. Que sonhão! Não sei se existe essa palavra, inventei agora. Tá bom, Vanessa, uma lembrança feliz da tua infância. Aquele negócio assim, ó, que quando tu lembra, tu diz assim, gente, por que que eu cresci? Tava tão bom. Tem alguma coisa da tua infância, um episódio, algo que tu lembra assim, ai, foi tão bom aquele momento. Olha, depois eu vou até dizer para minha mãe, né? Minha mãe é a minha maior fã oficial. E minha mãe me contava. Eu não era uma casa com livros, mas a minha mãe me contava muitas histórias. Minha mãe era essa contadora de histórias. Então eu lembro muito eu deitada, às vezes no colo dela, ela fazendo cafuné, e ela contava histórias para mim, histórias da Branca de Neve, histórias. A minha preferida era a da Caixinhos Dourado. E ela fazia a vozinha dos ursos, do Ai, papai tá urso, bom. da mãe urso, do. Então aquilo para mim era muito, muito incrível, né? É uma lembrança muito positiva e afetiva que eu tenho. Ah, que coisa boa, né? Vanessa, qual foi a última coisa que tu fez que te deixou muito orgulhosa? Ai, deixa eu ver. Foram tantas coisas, mas a última. É porque eu digo que talvez a minha maior ousadia tenha sido a coragem de pedir exoneração para viver o meu sonho. Contra tudo e contra todos, contra pessoas me chamando de louca, pessoas me dizendo que eu ia fazer minha filha passar fome. Então foi muito, eu precisei de muita ousadia, eu tenho muito orgulho de ter peitado esse sonho, né? Eu falo muito sobre isso, assim, as pessoas falam de concurso como estabilidade, mas hoje eu tenho qualidade de vida, eu tenho tempo com a minha família e eu faturo 500% mais. Para você ter uma ideia, e eu sou uma pessoa que não tenho medo de falar de números, existe a Nath Arcuri,
ela fala de finanças, né? E ela diz que tem uma coisa chamada dinheirofobia. As pessoas têm medo em falar de dinheiro. E eu sou uma pessoa muito tranquila com isso. Mas, por exemplo, quando eu era concursada, o meu faturamento anual era em torno de 40 mil anual. Como concursada ali, né? Eu pegava ali todo mês, juntando o ano, dava isso. Hoje a minha empresa, eu trabalho com empreendedorismo literário, ela fatura mais de 500 mil por ano, impactando muitas mulheres, impactando famílias e podendo ter tempo para mim, ter tempo para minha filha. Então, que bom que eu peitei o meu sonho. Talvez seja uma das coisas que eu mais me orgulho, é isso. Ai, que lindo. Também tô orgulhosa. Me orgulhei agora também. E Que linda. eu vi que sua mamãe tá por aqui Ah, também, né? Deixa eu mandar um beijo linda, para ela. querida. Yara, fica Beijo. assim, linda, maravilhosa. Eu digo, alguém tem que me achar linda. A mãe entra lá, eu digo, pra isso que serve mãe. Pra chamar de linda, maravilhosa, não é? Tô brincando. Minha mãe tá no sul. Pra gente finalizar, Vanessa, um conselho. Ter coragem, ter ousadia. Talvez por isso que todas as manhãs, quando eu dou bonjour, eu coloco assim: bonjour, ousadas. Vamos com ousadia, porque eu entendi que é a ousadia, e nós mulheres precisamos ter muita ousadia. A gente vive num país que ainda é misógino, a gente ainda vive em toda uma conjuntura patriarcal que está sempre dizendo: ah, não, se fosse um homem fazendo. Eu dou sempre esse exemplo quando eu dou palestras. Se fosse o meu marido fazendo, as pessoas iriam olhar para ele e dizer: nossa, tá investindo na carreira literária, parabéns. Quando sou eu, as pessoas me perguntam: que mãe desnaturada, tá deixando a filha para poder, enfim, seguir a carreira literária. Então, assim, nós mulheres precisamos de ousadia sempre em tudo que a gente for fazer. Mas essa ousadia, Cris, vale a pena. Essa ousadia de peitar sonhos, de investir em si mesma, de investir no seu projeto literário, de muitas vezes ir quando todo mundo tá te dizendo que é uma loucura fazer aquilo. Talvez o elogio que eu mais tenho escutado na vida é que eu sou louca. E o meu próximo romance é sobre loucura, né? Eu vou falar justamente sobre isso. E olha que legal, vou dar um spoiler. Será que eu dou um spoiler? Dá. Eu gosto de Eu vou spoiler. dar, eu vou dar um spoiler da epígrafe do novo romance. Olha, Atenção. Tchan, 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 olha só. tchan. Não, porque tem a ver com loucura, tem a ver com isso. E a epígrafe é uma passagem bíblica que diz o seguinte: Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias e para envergonhar as que não são. Então, é muito interessante porque eu vou falar ali sobre saúde mental, mas eu entendi que a gente precisa peitar muito dos nossos sonhos. E que não existe cedo demais e tarde demais. Provavelmente você já ouviu isso, Cris. Eu escutei muito. Ai, você é nova demais. Você é nova demais. Ai, não, é cedo demais. Chegam mentoradas para mim que dizem assim: ai, pois eu escutava muito que eu sou velha demais. Eu sou velha demais para publicar, sou velha demais para lançar um livro, para poder ser escritora. É sempre como se a gente estivesse ali num lugar inadequado. E não, Cris. O momento é agora. A hora é agora, né? Ai, gente, poderia, né, até amanhã, de manhã. Aí a Vanessa já dava bom jogo para nós aqui, mas não, minha gente. Vamos ter equilíbrio, vamos equilibrar o negócio. Vanessa, querida, muito obrigada. Assim, ó, eu não encontro palavras para expressar a minha gratidão e a sensação que eu estou sentindo dentro de mim por estar contigo nesse momento, pelo que tu significa para mim. Quando eu olho para ti, pelo que tu significa para mim, e eu tenho certeza que as pessoas que talvez não te conheciam ou até te conheciam não tinham prestado atenção em ti, elas vão começar a prestar atenção em ti e vão enxergar exatamente o que eu enxergo. Eu só tenho que te agradecer do fundo do meu coração todo o teu carinho, o teu tato, tua humildade, a tua generosidade,
a tua gentileza, tudo. E te desejo muito, muito, muito sucesso. Aquilo que eu falei pro meu marido, eu sempre digo, o céu é o limite. Não, para ti, eu desejo além do céu. Muito, muito, muito sucesso. Muito obrigada a todos que entraram. Um beijo gigante. Desculpa, minha gente, eu sempre respondo todo mundo, mas o BCL das terças-feiras a gente vai ter que meio que dosar, né? Porque os nossos convidados têm outros compromissos, mas pode ter certeza que a Vanessa recebeu com muito carinho tudo que vocês falaram. Um beijo bem grande. Se vocês tiverem alguma dúvida, procure a Vanessa, converse com ela. Ela tem um coração gigante, vai te ouvir, vai te orientar. E aí você gruda nessa mulher, minha gente, e sobe que nem um foguete, como eu digo. Muito obrigada. Vou deixar as considerações finais para ti, Vanessa, e deixo um beijo carinhoso para tua família. Muito obrigada por disponibilizarem, né, esse teu tempo aqui conosco. Um beijo gigante a todos que nos assistiram, os que vão assistir depois. Sintam-se todos abraçados e um beijo do tamanho do mundo para ti, Vanessa. Fica à vontade, todo tua. Obrigada, Cris. Eu quero mais uma vez te parabenizar, dizer que eu estou honrada de poder estrear no teu programa. Tenho certeza que vão vir outros colaboradores, convidados, temas muito interessantes, que aqui vai além do podcast, aqui é uma aula. Por isso que eu falei para pegarem caneta e papel. E todo mundo que esteve aqui, que contribuiu, que perguntou, que participou, aproveita. Pega algumas dessas orientações que eu passei e já começa a colocar em prática, porque de fato traz resultado. E você que não conseguiu fazer sua pergunta, depois vai lá, me acompanha no vanessapassos.voz, eu te respondo, manda um direct, manda uma pergunta, eu tô sempre ali atenta, porque já falei para vocês, meu tempo em rede social é para quê? Postar e conversar, interagir. É para isso, não é para ficar me comparando com ninguém, ficar vendo besteira, já falei isso para vocês. Eu falo muito isso para as minhas alunas. E quero dizer que eu tô honrada. Assim, eu fico muito feliz com o teu carinho, com a confiança que você tem no meu trabalho. E eu gosto de ter algumas palavras-chave, sabe, Cris? Eu achei muito bonito isso que você falou de ir além do céu. Pode deixar que eu vou pegar isso e vou colocar no meu planner, na minha agenda, como junto das minhas metas. Eu anoto sempre as minhas metas anuais, vai estar ali, além do céu, como uma lembrança positiva de que nós, mulheres, podemos ousar e podemos ir além. Muito obrigada. Um beijo para todo mundo. Um beijo, beijo gigante, um beijo, minha gente. Boa noite. Falando com vocês. Fique à vontade, Vanessa, na hora que quiser sair, tá, meu amor? Tchau. Gente, essa semana, na quinta-feira, nós teríamos um encontro com a autora do projeto Autor Nacional. Porém, como nós estamos em meio a um feriado, a audiência vai baixar. E aí a gente decidiu deixar para a semana que vem. Então, na terça-feira que vem, nós temos uma convidada muito legal. Já vou adiantar aqui com vocês. É a Tati. Ela vai falar sobre processo editorial, ela vai falar sobre editora, leitura crítica. Será incrível. A Tati é maravilhosa. Você não pode perder terça-feira, tá, minha gente? E na quinta-feira nós teremos o Autor Nacional, que nós estamos pensando ainda como que nós vamos fazer, tá bem? Mas é isso. Siga a Vanessa, me siga e receba todo o meu carinho, a minha gratidão por ter participado aqui junto comigo. Muito obrigada por fazer parte desse momento. Um beijo do tamanho do mundo. Fiquem bem. Tchau, boa semana. Bom feriado.